Olá, sejam muito bem-vindos ao Alego Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alego o deputado estadual Isiquinã, do MDB, e o secretário de Infraestrutura do Estado de Goiás, Pedro Salles. Sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio da TV Alego e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Alego mais uma vez para debater assuntos importantes da infraestrutura do Estado de Goiás com a Mona Lisa, sempre muito gentil, e com o nosso deputado Isiquinã, que é um parlamentar que já foi prefeito, gestor e que entende do assunto também. Satisfação renovada retornar aos estúdios da TV Alego, na sua companhia, dividindo a bancada aqui com o secretário Pedro Salles, para falar de um tema da mais larga importância e que toca diretamente na vida dos goianos. Bom, Pedro, começando já falando do Fundeinfra. Na última reunião, 32 obras foram deliberadas e receberam o aval do Conselho Gestor. Então, agora, ao todo, serão 44 obras a serem implementadas nos próximos 3 anos e meio, acredito que tendo final ali em 2026, né? Como é que foram essas discussões e como vocês conseguiram elencar as obras mais importantes? Bom, num primeiro momento, a gente fez um mapeamento do recolhimento, onde estavam as cidades e as regiões do estado que mais contribuíram para o fundo, para tentar obter uma equalização ali de propostas em favor daqueles que mais estavam recolhendo. No segundo momento, começou-se a adotar outros critérios, considerando também a questão demográfica, consensuamos uma escolha por bloco macro-regional, consideramos também a importância de regiões que, por mais que aquela não fosse propriamente uma região absolutamente estratégica sob o âmbito do recolhimento, mas logisticamente ela é uma área de passagem estratégica, então ela deveria receber. Fizemos um conjunto de análises e fizemos, sobretudo, essas análises junto com a classe política. O deputado Isiquinã foi absolutamente estratégico, nos passou riquíssimas informações sobre a região de onde ele atua, onde trouxe reivindicações. Além da classe política também, os próprios produtores, através dos conselheiros privados, das entidades classistas. E aí o fruto desse debate amplo ali foram aquelas escolhas e aí o Conselho arrematou, vamos chamar assim, essas escolhas que vieram desses debates todos. Já existe um cronograma para essas obras serem executadas e as que já tinham recebido a aprovação anteriormente? Já tem alguma que já está em andamento? Nós temos 3 ou 4 obras que elas já estão acontecendo, elas estão na carteira da Goinfra hoje e que já tem o seu início previsto para esse ano ainda. Temos algumas que os projetos executivos já estão contratados, E esse bloco aí a gente quer colocar no trecho até o final do ano que vem. Aquelas que não tem nada ainda, que nós vamos começar o projeto, o nosso sentimento é colocá-las no trecho 2025 e fechar elas no biênio 25-26. Deputado, a sua principal pauta aqui na casa é em relação à melhoria da infraestrutura estadual. O senhor sempre sobe na tribuna para defender que a gente tem algumas melhorias. Como é que tem sido essas articulações? Porque a gente sabe também que é uma pauta muito difícil de ser executada, pela amplitude da infraestrutura do Estado. Dessas 44 obras, existem obras que o senhor levou? Olha, eu atuo nas mais distintas regiões do estado de Goiás, possuo trabalho político nos 4 quadrantes goianos. Agora, evidentemente que sou oriundo de uma determinada região, a região da Estrada de Ferro. Tive a perspectiva de levar ao conhecimento do secretário Pedro Salles algumas ações estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento logístico e da geração do progresso econômico e da ascensão social que essas obras podem proporcionar às regiões que são contempladas e, para nossa alegria, contando com a sensibilidade e com a visão estadista do secretário Pedro Salles, do governador Ronaldo Caiado, nós temos a alegria de informar que a nossa região da Estrada de Ferro está sendo atendida em larga escala. São rodovias da mais fundamental importância que vão gerar um ganho integrativo, que vão proporcionar esse ganho econômico, esse desenvolvimento que as rodovias asfaltadas
levam para as localidades que são beneficiadas com esses investimentos. De forma que, de minha parte, eu fico assim muito tranquilo em afirmar que o Fundeinfra está sendo um sucesso na medida em que todas as regiões do estado serão atendidas com esse largo leque de investimentos do ponto de vista rodoviário que o estado projeta para os próximos anos. Bom, agora uma pergunta para os dois. Se não me engano, a próxima safra a de soja vai ter início ali em 25 de setembro, então a colheita vai ficar mais ou menos para janeiro de 2024. Essa data ela pode bater com a execução de algumas obras ali nessa região e isso pode interferir no transporte logístico da safra? Na verdade, o que a safra se relaciona é com a manutenção, né? A gente precisa chegar em outubro e novembro com as não pavimentadas elevadas e cascalhadas e com as equipes assim, de tapa-buraco atentas, porque a safra pega logo ou o próprio momento da chuva ou aquele primeiro momento após a chuva, que é quando as nossas rodovias estão mais vulneradas. Sim. Então, acho que o que é importante para a safra não são essas obras que nós estamos falando, porque para safras futuras talvez, mas assim, não a próxima que eu quero dizer. Porque elas se relacionam mais com a manutenção do que com a escolha de rodovias. E há de se destacar também que o governador Ronaldo Caiado tem depositado um olhar extremamente zeloso, sobretudo para essas estradas que não contam com a pavimentação. Enquanto presidente da Goinfra, o secretário Pedro Salles pôde realizar inúmeros atos de melhoria em relação a várias rodovias com esse perfil. E a realidade que nós encontramos hoje é muito mais elevada do ponto de vista positivo, da trafegabilidade, da segurança, do que nós enxergávamos há anos atrás. Lá na minha região mesmo existem estradas que eram intransitáveis pelo fato de não contar com a pavimentação asfáltica, mas graças a essa ação do melhoramento, do levantamento do grade, do encascalhamento, hoje os veículos que transitam por lá, principalmente os que levam grãos, fazem esse percurso com maior fluidez. O senhor é produtor rural e consegue enxergar essa diferença? Sem dúvida nenhuma. O investimento em logística, em rodovias, é de fundamental importância no que se refere à ação do produtor rural. De forma que eu não tenho dúvida do salto de qualidade que o estado de Goiás entregará ao final do 4º ano de governo, desse 2º mandato do governador Ronaldo Caiado, em relação à trafegabilidade das rodovias inseridas aqui no mapa do estado de Goiás. Bom, todas as regiões do estado foram contempladas, estão dentro dessas 44 obras? Analisa todas elas. Você tem ali o sudoeste como o mais atendido, vamos chamar assim, porque de fato é a região que tem uma demanda maior, forte contribuição e uma demanda histórica grande. Gestões anteriores negligenciaram a construção de novas rodovias na região, algo que a gente busca reverter, né? Também o Fundeinfra tem essa responsabilidade. O grande arrecadador é o grão, que é muito rico a produção lá, mas tem também no Sudeste, tem no Norte, tem rodovias importantes no Nordeste goiano, onde o deputado Siquinã tem forte atuação, ele sabe disso. Tem também o colega dele aqui, o Alessandro Moreira, que também trouxe demandas lá. Então tem o entorno do DF, que teve um trabalho muito forte do nosso líder, aí, o Wilde Cambão, com a bancada do entorno aqui da casa, junto com prefeitos, levaram lá as demandas. A região metropolitana tem uma obra importante que vai de Bela Vista até Hidrolândia e até Aragoiânia, que vai fazer um anel sul aqui, importantíssimo, tirando contagem rodoviária de dentro de Goiânia, uma obra que vai impactar Goiânia de alguma forma. Então, fazendo com que a região metropolitana seja atendida. Então, sem dúvida nenhuma, a gente buscou, e essa foi uma reivindicação que veio muito dos senhores deputados. Houve um sentimento muito legítimo, muito correto, de que por mais que você arrecade mais aqui um pouco ali, o estado todo recolhe o Fundeinfra e o estado todo precisa de rodovias, as 246 prefeituras são igualmente demandantes, precisam ser atendidos de alguma forma, e isso fez com que a gente diluísse ali as escolhas, e ficaram muito boas escolhas
participando ali, prefeitos, deputados, produtores e o governo chancelando no final. Eu até percebi isso, que 3 deputados aqui, né, fazem parte do conselho, o senhor é um deles, o Lucas do Vale e o Thales Barreto. Mas na apresentação tinham vários deputados e eu percebi que todos eles tinham demandas que conseguiram levar. Eles conversavam com vocês que fazem parte do conselho e vocês eram porta-vozes? Como é que funcionava? O secretário Pedro Salles sempre foi muito acessível às demandas de todos os parlamentares, de forma que ele acolheu a todos lá na Secretaria de Infraestrutura, ouviu atentamente os reclames que eram trazidos à sua ciência e, obviamente, articulou-se no âmbito do conselho para que essas necessidades trazidas por parte dos parlamentares também fossem atendidas na medida em que eles representam lá uma camada expressiva da população. Então eu tenho certeza que o sentimento da Assembleia Legislativa é de contemplação no que se refere àquilo que cada um de nós trouxe ao conhecimento do Conselho Gestor do Fundeinfra. A prova disso é o que você acaba de nos informar. Vários parlamentares participaram da última reunião do Conselho para demonstrar a sua satisfação, para levar a sua palavra de gratidão e também, obviamente, para estar presente ali enquanto representantes de localidades que foram atendidas e vão ser atendidas pelos investimentos aí do Fundeinfra. Deputado, o senhor, como a gente já falou aqui, além de parlamentar, é produtor rural e nós sabemos que quando esse projeto estava tramitando aqui na casa, a gente teve, houve muita resistência, né, da classe agropecuária no geral. Como o senhor, que está dos dois lados, consegue enxergar agora, após 9 meses, né, de que esse projeto foi aprovado aqui na Assembleia, como é que está a relação da classe do agro com a Assembleia Legislativa e também com o governo de Goiás? Eu acho que esse período de polêmica, de insatisfação, é pauta superada. Eu acho que nós temos que depositar os nossos olhares na perspectiva de investimento que o Fundeinfra vai gerar para o estado de Goiás. Aquele tributo ou taxa que é cara é que é mal aplicada. E nós temos plena confiança na decência, na retidão, na correção do governador Ronaldo Caiado, na medida em que ele gere com todo respeito o dinheiro público. Temos um secretário altamente trabalhador e operoso, que é o Pedro Salles. Então eu tenho certeza que todos os produtores rurais terão a consciência da importância, e eu acho que a maioria já tem, a importância que a taxa do agro proporciona em relação àquelas rodovias que precisam ser pavimentadas e elas vão incrementar bastante a atividade agropecuária, porque um dos grandes gargalos que existe é o escoamento dos grãos. Quando a gente tem boas rodovias, é claro que a atividade também vai ser atendida e vai melhorar para todo mundo. E, Mona Lisa, reforçando a importante fala aqui do deputado de Siquinã, veja você o seguinte: o Estado ele está sempre sujeito a uma gangorra fiscal. Então o Estado vinha muito bem, aí o ICMS dos combustíveis baixa, aí o Estado está no RRF, aí consegue arregimentar mais recursos. Aí o governo federal quer tirar o Estado e subitamente você que tinha 250 milhões de reais por mês de não recolhimento da sua dívida com bancos públicos pode vir a pagar subitamente 250 milhões. O Fundeinfra ele está blindado de todo esse mar de incertezas. Ele está ali, o produtor recolheu, o produtor participou junto com os seus deputados e os seus representantes, as rodovias estão escolhidas, o dinheiro está carimbado para ela. Então, sobe ICMS, desce ICMS, entra no RRF, sai do RRF. Isso não vai desestabilizar em nada o planejamento de estrutura das obras que os senhores deputados e os senhores conselheiros conjuntamente selecionaram lá junto conosco. Veja que isso nos traz uma certeza de avanço de infraestrutura. Quer dizer, quanto que o Estado vai investir? É aquilo ali. Ah, não, mas o governo federal e não sei o que, o Estado passou dificuldade. Está ali, o dinheiro está carimbado e isso nos traz a certeza e a segurança do avanço em infraestrutura
que isso vai causar justamente em benefício de quem mais precisa, que são os senhores produtores que estão recolhendo esse valor. Eu vou até adiantar uma pergunta que estava aqui no meu planejamento, em relação a essa incerteza. A reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está sofrendo, a gente acredita que está sofrendo algumas alterações no Senado, o governador Ronaldo Caiado sempre está lá tentando levar as demandas, defender o estado de Goiás. Caso fosse aprovado o mesmo texto da Câmara, poderia impactar de alguma forma o fundo? Não, veja, hoje o fundo ele sofre um questionamento sob o ângulo jurídico numa ação movida pela CNI no âmbito do Supremo Tribunal Federal, onde num primeiro momento o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar para suspender a cobrança e a liminar foi superada no plenário, voltando então ao cenário de cobrança, que é o cenário que a gente tem hoje. Essa ação não foi julgada no mérito, então ela ainda pode vir a ser julgada no mérito. A reforma tributária, ela tentou, numa articulação importante de estados do Centro-Oeste que praticam essa cobrança, ela tentou eliminar essa discussão jurídica legislativamente, colocando lá na reforma, lá na Constituição Federal, a possibilidade desse fundo. Se não me engano, até Mato Grosso, Goiás e outros estados também poderiam entrar, acho que Tocantins, que estava com algo já bem estruturado. Aí, o que acontece? Se a reforma passa com esse dispositivo que a Câmara acrescentou na emenda final lá, essa ação do Supremo, ela perde objeto e pode se cobrar o fundo com base na disposição constitucional acrescida na reforma. Se não, não é que não possa cobrar, mas a gente volta para aquele cenário de uma incerteza do debate jurídico no STF. É só isso. Entendi. Bom, falando um pouco também do lançamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, Goiás apresentou 9 projetos, o governador Ronaldo Caiado esteve lá no Rio de Janeiro para esse lançamento. Verdade. Desses 9 projetos, quais serão contemplados aqui no estado em relação à infraestrutura? Olha, o presidente da República marcou encontro com os 27 governadores, concedendo aos 27 a escolha de 3 projetos prioritários. O governador Ronaldo Caiado, como é de público conhecido, elencou o BRT, que hoje vai só até Valparaíso, ele iria até Lusiânia, né? Então seria uma extensão do BRT para ele, vai até Santa Maria, no Distrito Federal, e iria para Valparaíso e Lusiânia, o que seria um grande avanço para a população do entorno sul. Ele elencou igualmente o projeto da fruticultura do Vão do Paraná, região que o ICI conhece muito bem, tem trabalho político lá, que é a questão das obras, das barragens, para atender a questão da agricultura familiar e desenvolver uma fruticultura lá. E o terceiro, que é o CORA, né, que é o hospital que está lá já em construção, certamente para o governo federal participar com aporte de recursos na obra, na questão de maquinário, participar com manutenção e custeio, que vai ser fundamental o combate, né, ao câncer, a questão da oncologia aqui no estado, que tem esse déficit aí que o governador bem identificou, luta contra, e se Deus quiser vai ser um grande vencedor nisso. E os outros projetos são projetos igualmente importantes, algumas pavimentações, Minha Casa Minha Vida e tal. Eu acho tudo isso muito válido, mas uma coisa que eu não perco de vista é o seguinte: o PAC, ele é um conceito, ele é um envelope, certo? Uhum. A vida real, ela se passa em 4 etapas: plano plurianual, orçamento, empenho e liquidação. Aqui é a vida real. Se você não consegue trazer do PAC para cá, aquilo não vira nada. E não é por outra razão que anos anteriores o PAC, pelo menos em questão de obras públicas, em alguns casos não chegou a executar 10%. Então, o Estado precisa se adiantar nos projetos, nas ações parlamentares estratégicas, nas parcerias com os ministérios, para que a gente saia do PAC e ingresse na burocracia pública que transforma isso em realidade. Então, não podemos a gente estar... não, vocês estão otimistas com o PAC? Calma. Que bom que Goiás teve um olhar... uma sinalização. Uma sinalização
de um bom montante. Agora a bola fica com a gente para a gente trabalhar duro para que isso seja realidade. Deputado, em relação à estadualização de algumas estradas, é uma pauta que o senhor sempre defende, apresentou já alguns projetos de leis. Como tem sido essa articulação com o Pedro aqui para que isso aconteça com o governo? Então, eu tenho um olhar muito particular em relação a algumas rodovias que detêm características de estradas estaduais. E é inimaginável que o município consiga aportar recursos no sentido, sobretudo, de fazer investimentos para pavimentar essas rodovias. As escassezes que vivem os pequenos e médios municípios tiram da pauta totalmente qualquer perspectiva nesse sentido. Então, ao meu ver, é necessário que o Estado assuma a gestão de algumas estradas que possuem esse perfil, principalmente para gerar esse desenvolvimento que as rodovias asfaltadas proporcionam para as cidades que por elas essas rodovias cortam. Então, a gente já apresentou alguns projetos na Assembleia Legislativa visando esse objetivo. O Estado tem as suas razões também para ser um pouco refratário em relação à assunção da gestão dessas estradas, mas nós vamos continuar ainda fazendo o debate, fazendo essa discussão e sensibilizando o Estado com relação a alguns trechos específicos. Também é impossível você querer que o Estado assuma tudo, mas existem algumas estradas, alguns trechos que, ao nosso ver, são de fundamental importância que passem para a gestão do Estado, porque isso vai desafogar os cofres públicos municipais naquilo que tange a manutenção e a conservação desses trechos e vai gerar uma possibilidade real dessas rodovias serem asfaltadas e, assim, diversos aspectos do ponto de vista social e econômico serem atendidos em benefício das comunidades por onde essas estradas passam. Bom, falando da duplicação da GO 330, eu gostaria de saber se ela vai ser realizada na íntegra, de Bela Vista até Catalão, ou se ela vai acontecer por trechos e como está o projeto? Bom, essa é uma rodovia que está no plano estadual rodoviário. Ela está sendo gerida pela Goinfra, pelo doutor presidente, nosso amigo Lucas. E eu estou mais na parte rodoviária ligado ao Fundeinfra. Acompanhei que foi publicado o projeto executivo para a construção do projeto e, na medida que forem sendo disponibilizados recursos, o Estado anseia por isso, vai se começar uma obra, me parece que de Catalão até Ipameri e de Bela Vista até Cristianópolis, num primeiro momento. E segue-se aí até se completar o trecho, me parece ser esse o planejamento do presidente. Então, eu estou otimista, acho que eles estão no caminho certo, já contrataram o projeto. Quando você contrata o projeto, você precisa executar, né? Senão é até prejuízo você contratar um projeto. Não é da minha alçada de gestão imediata, que ela não fica no Fundeinfra, mas vejo com excelentes olhos e muito otimista. Uma obra muito importante, acho que vai ser uma grande marca aí do governador. Agora é preciso dizer o seguinte, uma longa caminhada inicia com o primeiro passo. É verdade. Então é importante que os primeiros passos sejam dados para que essa caminhada toda seja exercida na medida em que um determinado trajeto precisa ser cumprido para a gente alcançar um determinado objetivo. Verdade. É o caso da GO 330, como é o caso também da GO 010, rodovia de grande importância que foi restaurada recentemente pelo governador Ronaldo Caiado, recebendo mais de 100 milhões de reais em investimentos, e nós ansiamos para que essa rodovia também seja duplicada. Agora, é preciso que as etapas sejam cumpridas, a gente precisa ter um projeto executivo, depois precisa haver a licitação para a contratação da obra, a obra precisa ser executada, então os primeiros passos precisam ser dados. E no caso da GO 330, os primeiros passos já começam a ser dados e a expectativa de todos nós é que num futuro breve essa obra seja realidade.
Deputado, o senhor tem um projeto aqui na casa que reconhece o valor histórico e cultural das ferrovias do estado de Goiás. Existe um projeto também, que eu dei uma pesquisada, para transformar a estrada de ferro com uma finalidade mais turística. Como o senhor enxerga esse projeto? Eu enxergo com bons olhos. Eu acho que é uma possibilidade que se cria de explorar o turismo cultural, histórico e, consequentemente, fomentar as economias de cada cidade que serão alvo desse projeto. Nós temos também procurado fazer essa discussão no âmbito da Comissão de Turismo, que é presidida pelo deputado Coronel Adailton, e naquilo que depender aí da nossa obstinação, do nosso esforço, esse projeto será levado a cabo nos próximos anos. Muito obrigada pela participação de vocês e podem fazer as considerações finais aqui. Bom, Mona Lisa, eu agradeço mais uma vez o convite a todos da TV Alego. Para mim, uma oportunidade ímpar para fazer um debate qualificado e trazer à população, de uma forma geral, aquilo que tem sido o nosso trabalho à frente da Secretaria de Infraestrutura. Eu agradeço aqui na pessoa do Isiquinan, grande parlamentar, um parlamentar gestor também, pela sua experiência, sua biografia, todos os deputados da base que tem votado os projetos do governador e criando as condições para que todos esses programas, esses projetos que falamos aqui, eles se tornem realidade. Muito antes de irem para as políticas públicas efetivamente, eles nascem aqui nessa casa através de proposições que são chanceladas aqui pelos senhores deputados. E através do trabalho deles é que conseguimos, muitas vezes, juntos levar isso para a população. Então fica aqui também, na pessoa do ICI, o meu agradecimento a todos os parlamentares que têm apoiado o governo em suas iniciativas. De igual forma, eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar a TV Assembleia pela oportunidade que dá a todos nós parlamentares de trazermos a público de maneira mais ampla o trabalho e as ideias que nós defendemos aqui nesta casa. E parabenizar o governador Ronaldo Caiado, o secretário Pedro Salles e o doutor Lucas Alberto Bisotto, que preside a Goinfra, pela perspectiva extremamente positiva que foi gerada no coração de todos nós goianos em razão dos investimentos em infraestrutura rodoviária que estão projetados para os próximos anos, e nós temos a certeza que esse projeto será consolidado, porque existem pessoas comprometidas com o interesse público atrás disso tudo que está acontecendo aqui no nosso estado. É isso, pessoal. Muito obrigada. O Alego Entrevista de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e até mais.